A alegria do Senhor sempre será a nossa força, irmão. A Bíblia diz que um coração triste, abalado, quem o levantará? Mas também um coração alegre formoseia o nosso rosto, amém? E nós estamos alegres por estar aqui nessa manhã. Estamos felizes porque Deus nos deu a oportunidade de podermos congregar, de podermos ter pessoas que Deus tem agido e tem transformado as suas vidas, e nós podemos estar junto com elas, amém? Então, quando a gente se une para aprender, para ouvir a palavra, para adorar, o Senhor disse que Ele estará no nosso meio. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estará, amém? Então essa manhã é uma manhã de milagres, amém? É uma manhã de transformação, uma manhã de renovo, é uma manhã de restauração, é uma manhã de você receber de Deus. Então receba aí no teu coração palavras que vão fluir do trono de Deus e elas vão alcançar teu coração, amém? E o Senhor vai te acrescentar aquilo que você precisava nessa manhã. Quando você recebem? Amém, glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra que está muito conectada com o ato profético que nós vamos ter nesse dia. Nós vamos estar tendo batismo, amém? Diga aleluia! Irmão, e que milagre, que bênção nós temos aqui hoje, nossos irmãos que já decidiram por Jesus, amém? E o batismo só é uma confirmação disso. Vocês só estão confirmando publicamente. Por isso a Bíblia diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro, é necessário que você nasça da água e nasça do Espírito para poder entrar no reino de Deus. E aquele que toma a decisão de nascer da água e do Espírito, descer as águas, ele já tomou a decisão no seu coração de crer. Porque ninguém pode passar pelo batismo sem antes crer. Quem pode ser batizado? Aquele que crê. Amém? Então a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro vem o quê? O crer. E depois a obediência ao mandamento de Jesus, que é descer as águas e nascer do Espírito. Amém? Então, descer as águas, querido, é aquilo que é visível aos homens. Descer as águas é o ato profético que os homens vão contemplar e eles vão entender a sua decisão de fé, amém? Certo? Por isso, muitas pessoas dizem, mas se uma pessoa ela se converteu, aceitou Jesus no leito do hospital e não deu tempo de ela batizar, ela vai para o céu? Sim, porque ela confirmou a sua fé diante do Senhor e ela não teve a oportunidade e o tempo de descer as águas, amém? Ela vai para o céu. Mas todos nós que o Senhor tem nos dado a oportunidade de podermos estar em vida e vivemos, é de nós exigido esse ato de descer as águas, porque esse é o ato público diante dos homens. Nascer do Espírito é algo que acontece no mundo espiritual. É algo que é testemunhado diante dos anjos, diante dos demônios, diante do céu, diante do inferno, amém? Ok? Por isso eu digo para você, eu sempre digo isso, se alguém descer as águas e não ter fé no seu coração, ele tomou um banho como outros banhos que ele já tomou na sua vida. Quantos aqui já foram à piscina? Eu creio que praticamente todas as pessoas, em algum momento, a não ser aquelas que talvez, devido a certas circunstâncias, né, extremas, nunca puderam entrar em um rio, em uma lagoa, em uma piscina, mas todos já tomamos um banho em uma piscina, certo? Se o ato de entrar nas águas fosse a única coisa exigida, todos já teriam sido batizados e estariam já fazendo parte do reino de Deus. Então, descer as águas é um ato público que os homens podem ver e podem contemplar, amém? Porque tudo aquilo na nossa vida que vai ser feito precisa ser confirmado em duas instâncias. Jesus disse, aquilo que for ligado na terra, amém? Ligado na terra? Então não existe uma coisa de só no céu ou só na terra. Tudo que Deus vai fazer é uma confirmação terrena e espiritual. E no céu. O sobrenatural que acontece na nossa vida está sobre o natural. Então qual é a base do sobrenatural? O natural. Amém? Então se nós não podemos fazer as coisas naturais, como vamos querer as coisas sobrenaturais?
naturais, amém? Como podemos nascer do Espírito se nós estamos dispostos a descer as águas e nascer das águas, amém? Então o seu testemunho público, a sua fé, querido, a nossa fé, Deus não nos deu a nossa fé para ela ser uma fé particular, para ela ser uma fé escondida. A nossa fé precisa ser manifesta, ela precisa ser pública. Por isso a importância de nós testemunharmos do agir de Deus na nossa vida. Nós testemunhamos falando, nós testemunhamos vivendo, dando exemplo, amém? Para as pessoas que quando elas olhem para nós e elas ouçam de nós, elas possam ver que realmente Deus fez e está fazendo algo na sua vida grande, amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre o poder do novo nascimento. O poder do nosso novo nascimento. Quem aqui já nasceu de novo? Quem já nasceu de novo? Amém? Hoje vamos ter um ato profético. Se vocês descerem as águas. E você precisa entender o que isso é na tua vida. Porque muitas vezes nós achamos que o novo nascimento é uma coisa qualquer. Não. Há um poder liberado do céu para que isso aconteça. Há um poder de transformação. João 1,12 diz que todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já imaginou que o texto diz, todos quanto receberam a quem? A Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas, Deus deu-lhe o poder. É um poder que só pode ser dado por Deus ao homem, de se tornar. Deus faz uma transformação de natureza. É um poder liberado dos céus. É uma energia que eu nem sei quantas bombas atômicas podem ser comparadas. Não existe bombas atômicas na Terra que possam se igualar a esse poder, a essa energia do céu que é liberada para converter a natureza de uma pessoa. Uma natureza iníqua, pecadora, em uma nova natureza. E este que era antes inimigo, filhos da ira, herdeiros não do céu, mas do inferno, Deus transforma eles em filhos de Deus, amém? Isso nos é dado através do novo nascimento. Então, ser transformado em filhos de Deus, amém? João capítulo 3. João capítulo 3, coloca para nós aqui na tela, Nando. João capítulo 3, amém? Jesus respondeu, disse, na verdade, começando do versículo 1, pode ser do versículo 1 em diante, amém? E havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Vamos ler junto? Príncipe dos judeus. Este, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo. Ninguém pode fazer sinais que faça, senão Deus não provou. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes disso. Na verdade te digo, que nós nos vemos o que sabemos, testificamos e vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres, e não destes, como crereis em suas palavras celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém, ok? Hoje vocês já fizeram o seu devocional de leitura. Se alguém perguntar para você, você já leu a Bíblia hoje? Eu falei, já li. Né? E em voz alta ainda. E publicamente, amém? Então todos vocês já fizeram um devocional de leitura da palavra hoje. Amém? Então, aqui nesse texto, Jesus conversando com o mestre da lei, ele fala de coisas espirituais. E este homem, por mais instruído dentro da lei, um doutor, alguém que tinha estudado nas melhores universidades, que seria capaz para responder perguntas complexas, não conseguiu entender e compreender algo que falava sobre novo nascimento. Era algo novo, era algo que era espiritual. Por isso nós não podemos entender coisas espirituais com uma mente natural, amém? Por isso, se nós não nascemos de novo da água e do Espírito, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. E aqui é muito simples, porque alguns de nós, muitas vezes, nunca compreendemos as coisas de Deus. Achamos as coisas de Deus loucuras, como a Luciana ministrou aqui, loucuras, mas que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria do homem, amém? Certo? Então, às vezes, nós estamos limitados porque não entendemos as coisas espirituais. E o novo nascimento nos dá esse entendimento, amém? Às vezes, querido, nós podemos estar indo à igreja. Alguns até têm anos de igreja, mas nunca nasceram de novo. Alguns têm uma religião, mas nunca nasceram de novo. Possuímos dogmas, crenças, mas nunca nascemos de novo. E aí a gente se pergunta, por que é que eu estou travado e não consigo compreender as coisas de Deus para a minha vida? Talvez o que Jesus falou para Nicodemos, um homem que talvez diz, como assim? Eu sou um mestre, mas você não entende as coisas do reino de Deus. Você trabalha com a sua mente, com o seu intelecto, mas o teu espírito está paralisado e não consegue compreender aquilo que o Senhor tem para revelar da sua vontade na sua vida, amém? Uma das coisas que nós vemos em João 3,3, diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, amém? Então, o novo nascimento nos permite ver o reino de Deus. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Não importa o quão inteligentes sejamos, o quão formados sejamos, nós não veremos o reino de Deus. Porque ao nascermos de novo pela fé em Cristo, nossos olhos espirituais são abertos, amém? Então, nós recebemos olhos para ver. Com os olhos naturais, nós vemos coisas, diga, naturais. Com os olhos espirituais, nós vemos coisas espirituais. O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas espirituais e coisas naturais, amém? Então, essa é a importância. E o benefício, o privilégio, o poder do novo nascimento é que nos permite ver o reino dos céus, o reino de Deus. Deus nos dá olhos para ver quando nós cremos e obedecemos. O que acontece quando nós cremos e obedecemos ao mandamento do Senhor? A cegueira espiritual que nos foi imposta por causa do Deus desse século, ela é arrancada de nós. Porque muitos têm olhos, mas não veem. Olhos, mas não enxergam. 2 Coríntios 4,4 fala assim, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que o novo nascimento faz, irmão? Ele nos dá olhos para ver o reino de Deus. Porque quando estávamos debaixo de uma regência do Deus desse século, e é Satanás,
andando segundo os nossos próprios desígnios e desejos carnais, estávamos cegos para as coisas espirituais. Amém? Mas quando tomamos a decisão de uma mudança de vida e de nascer de novo, os nossos olhos espirituais são abertos para ver as coisas espirituais. Por isso hoje você entende as coisas de Deus. Eu sei que alguns estão cada um no seu nível, caminhando, começando, aprendendo, mas hoje as coisas de Deus fazem sentido para você. Amém? Isso é algo maravilhoso. Eu estive esses dias com um rapaz, nós estávamos num evento do Legendários, né? E eu creio que os homens vão passar aqui, amém? Amém? Cadê os homens dessa igreja? Só os homens. Só os homens. Amém. Vocês vão passar nesse legendário. Deus vai falar muito com vocês, amém? E eu estava acompanhando uma equipe, né? E ele nem era crente. Ele não era convertido. E ele subiu a montanha. E ele foi pensando que era um acampamento, que era só uma trilha, nada mais do que isso, entendendo? E ele foi, e chegou lá, ele foi confrontado, irmão. Ele foi ministrado, ele foi revirado por Deus. Esse homem chorava. Ele falava, eu nunca imaginei que eu precisava de Deus como eu estou aprendendo aqui. Eu nunca imaginei como eram as coisas de Deus. E no final, foi tão gratificante ele testemunhando, ele dizendo, esses 4 dias aqui, Deus transformou a minha vida. Eu não vim para cá para isso. Eu não vim para cá para me converter, não. Eu vim para cá para curtir, para descansar. E foi tudo o contrário, né? E aí ele falou, eu tive um encontro com Deus nesses dias. Deus falou comigo. E ele disse, eu não entendia as coisas de Deus antes. E falou, só nesses dias eu já li a Bíblia várias vezes, eu estou lendo a Bíblia e está fazendo sentido para mim, coisa que nunca fez sentido antes. Sabe o que é isso? O novo nascimento. E ele se converteu, entregou a vida para Jesus e foi batizado lá. Irmão, não estou falando de alguém que ia na igreja, não. Estou falando de alguém que nem tinha contato com isso e que foi para lá pensando que era um acampamento normal, os homens vão fazer um churrasquinho, né? Alguns foram para o encontro aqui pensando que ia ter um churrasquinho, entendeu? Né? Aí chegar lá, tiveram um encontro, né? O encontro com Deus, né? E ele, irmão, entregou o coração dele para Jesus, nasceu de novo ali. E o testemunho dele foi lindo, irmão. Foi lindo, lindo ouvir ele falando. Deus mudou a minha vida. Como que uma pessoa que chega sem entendimento nenhum, de repente, 2 dias, 3 dias depois, a mente dele se abre. O novo nascimento abriu os olhos dele para ver as coisas do reino. É espiritual, querido. Você pode estudar a Bíblia como intelectual, você vai assimilar a letra, a história, mas você não vai assimilar as coisas do Espírito. Assim nós vemos muitos ateus que talvez se for conversar de Bíblia com a gente ou com você, ele vai dizer, eu conheço mais Bíblia que você. E é verdade. Na letra, sim, mas no Espírito, nada. Amém? Segundo, o novo nascimento, os nascidos de novo, eles discernem, mas não são discernidos. Vou explicar isso aqui. Amém? É o mistério que está envolto em redor do milagre da vida. O milagre da vida. Nascer de novo, o milagre da vida. Olha que Salmo 139, 14 diz. Diz assim, graças te dou, visto que de modo assombroso e maravilhoso formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe bem. Né? Davi está dizendo assim, eu estou maravilhado, Senhor, pela maneira como o Senhor me fez. A maneira como o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Não tem explicação. Esse é o milagre, esse é o mistério de uma vida sendo gerada, amém? E é o mesmo mistério, o mesmo milagre de uma vida sendo gerado, não no útero agora natural, mas espiritualmente falando. Como isso acontece? Nicodemos disse, como posso eu ser um homem já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo?
Era um mistério para ele, era algo que confundia sua cabeça. Apesar de ser homem intelectual, como isso pode acontecer? Me explique. É um milagre de transformação. Jesus não estava dizendo, você vai voltar ao ventre da sua mãe e vai nascer de novo. Jesus está dizendo, você vai nascer espiritualmente. Algo dentro de você vai ser transformado. Como isso vai acontecer? Pelo poder atuante de Deus na tua vida, através da fé. Eu vou dizer uma coisa para você, a ciência explica muitas coisas, amém? Graças a Deus. E a fé não é anti-ciência, e a ciência não é anti-fé. Durante muitos anos as pessoas degladiaram, fé e ciências não andam junto. Claro que anda. Deus é o pai da ciência. A Bíblia diz que ele é o pai da sabedoria. Deus é o pai do conhecimento. O trabalho de Deus, irmão, o hobby de Deus é esconder o dos homens e é tentar descobrir, amém? E aquilo que Deus quer que você descubra, ele deixa de um modo que você possa alcançar e chegar até lá. Mas existe um mistério que ele diz, isso aqui é meu. Isso aqui eu só vou te revelar num dia específico. E, irmão, eu acredito que quando nós chegarmos no céu, Deus vai dizer, agora sentem aqui, vamos ter uma aula. Quanto tempo vai durar, Senhor? A eternidade. E você vai sentar no banco, irmão, e você vai, o queijo vai caindo. Meu Deus, era assim, era desse jeito que acontecia. Uau! Você imagina aquela aula empolgante que você não quer que termine. E lá realmente não vai terminar, porque vai ser a eternidade de novidades, amém? O Senhor diz para nós, aqueles que nascem de novo, Deus faz novas todas as coisas. Todos os dias Deus renova, amém? Por que andar com Deus não é algo tedioso? Sabe por que não é tedioso? Porque quando a gente anda com Deus, há um renovo diário. Você lê a Bíblia hoje, ela te traz um sentido. Ela fala com você de uma maneira. Você lê amanhã, ela fala de outra maneira. Às vezes você lê o mesmo versículo 10 vezes, 20 vezes, e Deus renova o entendimento daquele texto na tua vida. Porque Deus é Deus de novidades, amém? Deus não se repete, Ele é Deus de novidades. Então, aqui, a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, são nascidos de novo, eles discernem, mas não são discernidos. 1 Coríntios 2, 9, 16 diz, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, diga nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que de nós é dado gratuitamente por Deus. Amém? Vamos ler até aqui. Deus está falando que Deus nos dá a capacidade de entender e conhecer e compreender coisas que ao homem natural não é dado. Então, nós conseguimos, pelo Espírito, discernir todas as coisas, mas ao mesmo tempo não somos discernidos. Em que sentido? Muitas pessoas podem chegar, eu não consigo entender como que a sua vida mudou. Como assim? O que aconteceu com você? Você já olhou para algumas pessoas, talvez em um determinado tempo, e você diz, como que fulano conseguiu essa mudança? O que Deus fez na sua vida? Alguém já te perguntou, você está diferente? Algo aconteceu com você? Como que você mudou? Como que um ladrão, um assassino, como que um perseguidor, como Paulo, que antes perseguia a igreja, a missão dele era matar crentes, era encarcerar aqueles que eram do caminho, os seguidores de Jesus, de repente está indo a caminho de Damasco com uma missão, com uma carta de liberação e dizendo, você pode chegar lá e pode tocar o terror naquela cidade com esses que são chamados do caminho. Ele está indo a caminho, de repente aparece uma luz forte que cega ele, e uma voz sai no meio daquela luz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E de repente ele fica atordoado e diz, Senhor, quem és tu? Quem és tu que eu estou perseguindo? E a voz diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele cai do cavalo,
tem uma experiência sobrenatural, a vida dele é transformada, ele é levado pelos seus companheiros, pelos braços porque estava cego, e de repente a vida daquele homem que era um perseguidor se torna um pregador do evangelho. As pessoas ficavam confusas e confundidas, mas não é esse que recebeu cartas dos religiosos para vir para Damasco e prender e para perseguir? Mas como que ele veio para perseguir uma fé e agora está pregando sobre ela? A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de novo provocam confusão na mente daqueles que não são nascidos de novo quando a sua vida é transformada. Como assim? Eles discernem, entendem e compreendem o que Deus fez, mas não são compreendidos. Amém? Alguém dizer, mas você não fuma mais, mas você não bebe mais, mas você não participa mais das gandaias, mas você não fala mais palavrão, mas você não faz mais isso, mas antes você era rapaz e agora nada, o que aconteceu com você? Eles discernem tudo, mas não são discernidos, não são compreendidos, porque as coisas que Deus faz só se pode compreender por meio dele. Por isso eu compreendo quando você diz assim, Deus transformou minha vida, eu era um assassino, eu era um ladrão, eu era um mentiroso, eu era um corrupto, eu era um imoral, mas agora eu não sou, Deus mudou a minha natureza. Eu sei o que aconteceu com você, sabe por quê? Porque comigo também aconteceu a mesma coisa. Amém? Glória a Deus, você pode dar um aplauso a Jesus, se é isso que Deus está fazendo na tua vida. Então eles discernem, mas não são discernidos. O texto diz assim, o vento sopra onde quer, de João 3. Coloca para nós esse texto, Nando. O vento sopra aonde quer. Foi essa a resposta de Jesus para Nicodemos. Irmão, alguém pode direcionar o vento? Alguém pode dizer assim, vento sopra para cá, vento sopra para lá. Alguém pode parar o vento? Não. Ele tem vontade própria. Ele sopra onde quer. Assim é comparado àqueles que são nascidos de novo. Sabe por quê? Porque o vento aqui é uma palavra grega que significa pneuma. Mas a palavra pneuma do grego tem usado tanto para vento como para espírito. Espírito Santo. Ele é o sopro de Deus. E aqueles que são nascidos de Deus são conduzidos e guiados por este vento. Aonde na direção que o vento sopra é a direção que nós vamos. Nós não podemos dizer ao vento qual é a direção, é o vento que diz para nós qual é a direção. Quando você está velejando, você precisa obedecer o quê? A lei do vento. Para qual direção está o vento? É a direção, é o vento que determina para onde você vai, não é você que determina para onde o vento vai. Então, é isso, quando nós somos nascidos de novo, a nossa vida é conduzida e guiada pelo Espírito Santo. E nós já não mais vivemos para nós, como Paulo disse em Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, querido, o vento sopra aonde quer. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? Nos direcionar e dizer, não é você que vai dirigir o vento, mas o vento que vai te dirigir. Amém? Glória a Deus. E ele diz assim, o texto diz, você ouve o barulho que ele faz. Nós ouvimos o barulho do vento, mas nós não podemos ver o vento. Mas, na verdade, o barulho que o vento faz não é do vento em si. É porque o vento entra em contato com um objeto que está no meio do seu caminho. Então o vento, enquanto não tem contato com o objeto, ele não faz barulho. Mas quando ele entra em contato com esse objeto que está no seu caminho, ele emite um som. Quando ele passa, você já viu que os taifu do Japão não faz aquele barulhão? O que é aquele barulho? É o contato daquele vento forte com a sua casa, com a janela da sua casa,
com o objeto que está na frente dele. Quando ele toca naquele objeto, você ouve aquele barulho, fala, nó, que barulho amedrontador. Assim é, nós somos o objeto, o instrumento que faz com que esse vento seja ouvido. É quando o vento do Espírito vem sobre nós, ele sopra sobre nós. Ao contato que ele tem conosco, as pessoas passam a ouvir o barulho desse vento, amém? O vento sopra e não se ouve, e se ouve o seu barulho. Mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você sabe o que significa? Quando nós temos um confronto com o Espírito Santo, um encontro com o Espírito Santo, que é o vento de Deus, e ele bate em nós, ele nos limpa. Alguém já trabalhou aqui? Eu já trabalhei na roça. Quem já trabalhou na roça aqui? Ok. Nós fazíamos o seguinte, quando a gente estava moendo arroz, batendo arroz, ou batendo algum cereal, não se tinha os maquinários que tinha hoje. O que nós fazíamos? Utilizávamos o vento como uma forma de limpar. A gente pegava a peneira, você já deve ter visto isso, joga para cima e o vento vem e leva a palha. Volta com um pouquinho de palha, joga para cima e o vento sopra e tira a palha, mas o grão cai na peneira. O vento tem esse propósito quando ele sopra em nós. Parece que é uma tempestade que vai nos derrubar, né? Parece. Por isso Jesus fala a história da casa, né? A casa é edificada sobre a rocha, edificada sobre a areia. Vem o vento e sopra. A casa sobre a areia cai, mas sobre a rocha permanece. Porque o vento não tem propósito de derrubar você, mas de tirar as impurezas. Então, quando aquele vento sopra na palha, a palha que é leve, sai. Aquilo que tem peso, que é o grão, cai e permanece. Então, na tua vida vai ser assim, irmão. Aquilo que é frutífero, produtivo e é bom vai ficar. O que é ruim, vai sair. Esse é o propósito do vento de Deus na nossa vida, amém? E quando ele bate em nós, o outro, ele emite um som. O que é esse som? É o som que os homens podem ouvir, amém? Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito. Fruto do Espírito é gerado em nós pela comunhão e o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito? A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor. Diga amor. Alegria. Gozo, né? Vamos lá. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tem mais? Acho que parou aí, né? Contra essas coisas não há lei. Deixa eu dizer, sabe como as pessoas vão perceber que você teve um encontro com Deus e que o Espírito Santo de Deus habita na sua vida? Tem um espírito diferente na sua vida? Não por aquilo que elas não podem ver e não podem ouvir, mas por aquilo que elas podem ver e podem ouvir. Porque quando você tem confronto, quando o vento vem e sopra sobre você, ele emite um som que as pessoas podem ouvir. E podem saber que o vento está passando por ali. Sabe qual que são? São isso aqui. Quando a pessoa vê você em amor, vamos dizer, vou usar aqui uma interpretação que o fruto do Espírito é amor. Amém? Não fala sobre frutos. Fala fruto, amor. O amor gera em nós gozo, né? Ou alegria. Quando as pessoas veem você, uma pessoa alegre, não alegre porque alguém caiu, não alegre porque está zombando de outra pessoa, não alegre porque ganhou na Mega Sena ou porque ganhou na Tacaracude, não alegre porque o seu salário aumentou, mas alegre porque simplesmente você está vivendo. Ele sabe que alguma coisa aconteceu na tua vida. Quando as pessoas olham, gente, paz, e podem receber da paz que está em você, elas sabem que alguma coisa aconteceu na tua vida. Quando elas veem você uma pessoa longânima, elas dizem, cara, como que você não estoura? Como que você não quebrou a cara daquele cara? Como que você não partiu para cima? Se fosse eu, já tinha arrebentado. Como? Porque elas veem em você algo que elas podem enxergar e que elas podem ouvir. Quando, em vez de você responder duramente, você tem uma resposta branda, elas ouvem,
É isso que o vento faz, irmão. O vento sopra, ele não tem barulho. O vento não tem barulho, mas ele só reflete, só é ouvido o seu barulho quando ele entra em contato com o objeto. E você é esse objeto que faz o vento ser ouvido? É através das suas atitudes. É através da maneira como você fala que as pessoas percebem a vida de Deus em você, amém? Não é só colocar uma Bíblia embaixo do braço e vir para a igreja no domingo, irmão. Tem gente que está dando mau testemunho fazendo isso. Por quê? Porque ele acha que isso é o suficiente. Você pode colocar também, amém? Embaixo do braço, você pode vir, não tem problema, amém? Mas se for só isso, é só religião. E as pessoas já estão cansadas de religião. Elas querem algo vivo, algo que possa ser transformador na vida dela. E você é esse instrumento do Senhor, amém? Mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O vento é invisível, mas ele é perceptível. É o poder do novo nascimento, amém? É o poder do novo nascimento na nossa vida. Então hoje, vou falar especificamente aqui para o Adriano, para... Rapaz, eu tô sumindo os nomes. Para a Sayuri, para o Anderson e para a Cíntia. Amém? Às vezes vem uns nomes diferentes aqui. Não é que eu não sei o nome de vocês, não, né? Vai surgindo os nomes aqui, eu falo, não é isso. Estou profetizando que ele vai estar aqui. Amém? Né? Para a Cíntia, para o Anderson, para o Adriano e para a Sayuri. Vocês hoje estão dando um passo de fé. Vocês hoje estão dando um testemunho diante dos céus, dos anjos, dos demônios, do inferno, nascendo do Espírito e dizendo, nós tomamos uma decisão. A minha vida é de Jesus. E vocês estão fazendo diante dos homens, descendo as águas, porque isso aqui é a parte que envolve o nosso corpo. E vocês estão dando testemunho público de que vocês tomaram uma decisão de fé, de uma mudança de vida, de nascer de novo, de obedecer ao Senhor. E isso aqui é milagroso, é transformador na vida de vocês, amém? E eu tenho certeza que a partir de hoje muitas coisas começarão a mudar mais ainda na vida de vocês, amém? Jesus, vocês foram ministrados na aula de batismo, né? O que significa nascer de novo? A que está relacionado ao batismo? Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Posso? Olha, agora, até agora estava bem, a gente só está ouvindo, né? Vamos ver se o Rodolfo ensinou bem. Agora eu vou colocar o Rodolfo. Cadê o Rodolfo? Vamos ver se o Rodolfo ensinou bem vocês, né? Aqui está relacionado o novo nascimento, passar pelo batismo. Vamos lá. Com o que é comparado? Vamos lá? Renascimento. Renascer? Sim, novo nascimento. Mas em relação a Jesus, com o que eu me identifico? Isso, ok. Dá um aplauso aí. Tem mais duas coisas que está comparado ao que Jesus passou na cruz, que é relacionado ao batismo. Vamos lá? Jesus foi o quê? Na cruz o que ele foi? Crucificado, amém? Então o batismo está relacionado ao quê? A sermos crucificados com Jesus. Morremos com ele, amém? Mas também se só morrêssemos e ficássemos mortos ali, a obra seria completa? Qual é o próximo passo? Ressuscitar. Amém? Então, descer as águas está relacionado a morrer com Cristo. Morrer para quê? Morrer para o mundo. Morrer para a carne. Morrer para os meus próprios desejos. E renascer das águas significa ressuscitar com Cristo. Porque assim como ele morreu,
eu morri com ele no batismo. Mas assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, eu também ressuscitei com ele ao passar pelas águas. Renasci de novo. Amém? Vamos dar um aplauso então? Glória a Deus. Tudo que vocês viveram e têm vivido até hoje. E, obviamente, a gente tem acompanhado vocês, amém? Em um discipulado, nas células, na escola de discipulado que vocês já estão fazendo, né? Na escola de líderes, certo? E o que vocês estão aprendendo sobre a fé em Jesus. Então, essa fé vocês já têm para passar pelo batismo. A decisão de estar aqui, alguém aqui foi forçado? Nós dissemos assim, se não passar, meu irmão, o negócio vai pegar. Todos estão aqui por espontânea vontade? Por decisão própria? Amém, amém. Então vocês estão aqui por uma decisão própria de fé. Então isso está autorizando vocês a passarem pelo batismo. Amém? Quanto tempo nós precisamos de conversão para passar pelo batismo? A Bíblia não diz quanto tempo. Ah, não, você precisa ter pelo menos 1 ano de igreja. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você precisa o quê? Crer em Jesus. Crer em Jesus. Se arrepender dos seus pecados. Confessar Ele como Senhor e Salvador. E admitir a sua fé pública. Por isso Jesus confrontou Nicodemos. Nicodemos era o mestre e ele foi visitar Jesus à noite, no momento em que ninguém estava vendo. Ele diz, você precisa nascer de novo. O novo nascimento vai te expor publicamente. O novo nascimento vai dizer para as pessoas que você crê na mensagem que eu estou te dando. Amém? E é isso que vocês estão fazendo aqui nessa manhã. Glória a Deus! Vamos dar um aplauso forte a Jesus? Amém!